Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu quero gravar um Tesouro Talks sobre esse vídeo específico, pegar todos os comentários desse vídeo, responder para vocês e a pergunta, né? Perdeu a validade? Se eu vou agora dizer o que eu penso e ao longo também dos comentários de vocês, essas reflexões vão ficar bem claras. Eu acho que de todo não, viu? Mas provavelmente essa questão de CDI e poupança, os números fiquem menores. Porque a gente tem o detalhe seguinte: as previsões do Focus para CDI não mudaram, pessoal. Tá? Não mudaram, elas têm estado constantes há, olha, mais de um mês, várias semanas, tá? Tem estado constante. Para 2022, por exemplo, e 2023, está em 4,5% e 6% há meses. Tá? A previsão para esse ano também há meses está em 2%. Muda um pouquinho ali 2021, que hora é 2,75, hora é 3 e tal. Então, assim, não mudou. Nós fizemos as contas com o 3. Então, assim, o CDI que a gente usou no vídeo eu acho que é válido, tá? Porque o Boletim Focus continua igual. Agora, o que mudou muito? A projeção da inflação, né, pessoal? Que foi para cima de 4%, e isso eu expliquei bastante no vídeo de ontem. E esse é o dado, acho que mais importante para a gente considerar. Se a gente pegar aí as taxas dos últimos dias, em torno de 4,65, algo assim, a gente vê que esse título agora, nessa taxa, ele está proibitivo para a inflação, pela projeção da inflação. Olha aí, ó. Porque ele renderia 3,9 líquido, ainda tem que descontar a taxa B3. Então, gente, tá perdendo para a projeção da inflação. Claro que para o ano que vem, 2021, se vocês olharem lá o Boletim Focus, tem uma previsão de queda. Mas é uma projeção. A gente não tem certeza de que aquilo vai acontecer, tá? Então é isso. Basicamente, eu acho que essa mensagem muito importante é que essa mudança na projeção da inflação, e tem motivos para isso, com essa queda de taxas que aconteceu, eu acho que para quem tem o título aí na casa dos 5% ou mais, acho que está perfeito para segurar. Isso é só uma opinião, tá, gente? Não é recomendação. Mas comprar agora abaixo de 5%, olha, eu posso dizer para vocês que eu não compro, tá? E agora sim as perguntas. O Bruno faz um vídeo comparando a poupança velha e o prefixado 26 com taxa de 7,5%. Bom, a poupança velha, antes de ler a resposta do Valto Rocha, a poupança velha, gente, é assim, ó, ou você tem ou você não tem. Porque foi até maio, se não me engano, maio de 2012, depois mudou. E aí, mesmo que você tenha uma poupança antiga, mas continuou fazendo depósitos nela, os novos depósitos são remunerados pelas regras novas. Qual é a regra nova? Que é desde 2012, que já está velha, né, gente? A regra é a seguinte: a poupança rende 6% ao ano. Se for TR, né, que a TR está zerada, 6% ao ano, se a Selic for maior que 8,5%, se a Selic for 8,5% ou menos, a poupança rende 70% da Selic meta. Não é da Selic over, tá, gente? Não é em cima dos 1,9, é em cima dos 2. Então hoje, data do vídeo, né, 10 de dezembro, hoje a poupança rende 1,4% ao ano. Tá? Isso aí perde para absolutamente todas as projeções de inflação. Se você conversar com o seu Zé do bar da esquina, ele vai dizer que a inflação dele é muito maior do que isso, tá? Então assim, ó, não tem, é consenso para lá de consenso que a poupança perde para a inflação. E aí é o seguinte, pessoal, essa projeção aqui é relativamente simples de fazer. 7,5% no pré-26, claro, o dia que ele escreveu aqui já caiu um pouquinho, a taxa oscilou, mas vamos colocar aqui, ó, 7,5% na melhora líquida do imposto de renda, tem que esperar 2 anos, fica 6,37, menos a taxa anual da B3,
porque a taxa é descontada sobre o patrimônio total aplicado, né, gente? Então isso aí, como é que a gente resolve matematicamente? A gente retira da rentabilidade, fica exatamente o mesmo valor. Olha, 6,12, sendo que a poupança antiga rende 6%, só que é o seguinte, poupança antiga, quem tem, quem não tem, não pode ter mais, e mesmo quem tem, se fizer depósitos novos, não adianta. Então assim, ó, é para aquele dinheiro antigo, e aquele dinheiro antigo que está lá, eu acho que fica lá, né? Pelo menos é uma decisão de super bom senso, se você tem poupança antiga, deixar o dinheiro lá. Vamos ver o que o Valto disse. Suspeito que a poupança velha ainda é mais vantajosa em termos de combinação do trinômio segurança versus retorno versus liquidez. A gente viu ali que em termos de retorno, o pré-26 pode ser 0,1% maior, né? Só que na poupança antiga a gente não consegue mais investir. Esse é o problema. Daí ó, ele chegou aos números muito parecidos com os nossos aqui. Interessante a análise que esse canal traz. Comparar com as previsões do IPCA do Boletim Focus, sim, exatamente, é o que nós comentamos agora, porque houve uma mudança, né? Eu não comentei muito isso, Valto, porque até a semana passada as previsões estavam ali muito confluentes, né? Tudo muito tranquilo ali, em 3,5. Eu estava criticando bastante o Boletim Focus, porque eles estavam com projeções muito tímidas. Quando eu falei, já há mais de mês atrás, que a minha projeção estava em 3,6, eles estavam ali com 2,9% ou 3%, uma coisa realmente ridícula. Agora eles fizeram direitinho, tá? Eles ajustaram certinho ali. Muito bem. O André Gustavo comenta aqui, ó. Mas só 2 meses de vida esse papel. Qual seria a vantagem de investir nesse papel? Pois vejo a vantagem para quem já tem ele na carteira. Sim, vale a pena a gente comentar para quem tem o papel na carteira. O Tato fala aqui que dá para fazer reserva de emergência nele, não, mas é uma reserva de emergência avançada ou dinâmica, tá, pessoal? É aquela reserva assim que a gente tem que estar sempre de olho e tem que ter alternativas a ela, tá? Mas assim, ó, é que agora, com a inflação de agora, que é o que eu falei no começo do vídeo, eu acho que a menos de 5% está simplesmente proibido de investir nesse papel. Essa é a minha opinião, tá? Mas assim, quanto à questão do prazo do papel, tá? Assim, ó, com dois meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Que eu acho que ele sai do hall lá pelo dia 10, 15 de fevereiro do ano que vem. Então, o que nós temos que pensar? Assim, ó, você tem 2 meses, vamos dizer que ele estivesse com taxa de 5% e valesse a pena investir, tá? Vamos fazer essa hipótese para a gente poder comentar o que eu quero falar sobre o vencimento. A questão é a seguinte: tem 2 meses para comprar, tá? É pouco tempo, mas você vai ter ainda os 2 anos finais dele, em que ele não vai estar disponível para comprar, mas você pode fazer o resgate em qualquer momento. E aí você pode escolher, se der uma bela queda na taxa de juros, você pode realizar uma marcação a mercado e sair com lucro. E você pode fazer isso em qualquer dia até, se não me engano, os 4 dias finais do vencimento, porque aí o Tesouro retira ele até do resgate, porque eles precisam operacionalizar os pagamentos. Tá? Então, ele vence dia 1º de janeiro, você vai ter ele no dia 2. Eu acredito que o último dia para resgate seja talvez 26, mas aí é capaz de ser feriado também. Então, assim, ó, antes do Natal de 2022, vai ser ali o último dia para você fazer resgate antecipado no pré-23. Tá? Então, é isso. Você vai ter esses 2 anos ainda para poder fazer resgate e tentar obter algum ganho de marcação a mercado se você está investindo com essa finalidade. Então eu não vejo assim tão ruim, tá? Muito bem. Muito obrigado aí pelos comentários positivos. O Alcides aqui também sempre comentando. Pode ser usado como reserva de emergência sem problema, sim. Só fazendo aquela ressalva, né? Uma reserva dinâmica, uma reserva avançada, né? Para quem já tem mais investimentos, para quem tem opções, certo? Vamos ver aqui. Já tenho aportado mensalmente no pré-23 durante esse ano. Você não deveria descontar a taxa B3 nos cálculos.
depois até 10 mil não incide essa taxa no Selic, mas no pré-23 incide. Sim, sim, tem que descontar a taxa B3, tá, Bruno? Tá correto aí a sua colocação. Como é que a gente faz? O jeito mais simples, na minha visão, é descontar 0,25 pontos da taxa de rendimento. Muito obrigado, Deus abençoe você também, Robson. Depois que ele, o Arthur aqui, depois que ele sai do rol, quem investe nele continua podendo aportar? Não. Mas você pode fazer o resgate, e como eu estava comentando antes, você pode fazer o resgate fracionado a qualquer momento, até provavelmente antes do Natal, tá? Porque ele vai ser retirado total uns dias antes para operacionalizar o pagamento. Nos juros é 4 dias, para ele também vai ser 4 dias, né? Porque é um pagamento. Então assim, você pode fazer o resgate fracionado. Você pode, sei lá, comprei o papel, vamos supor aqui, tá? Isso aqui é uma suposição, tá, gente? Eu vou colocar alguns números para vocês pensarem, tá? Não é para fazer igual, é para pensar, para estudar, anotar no caderninho e depois refletir com calma. Comprei o papel, tenho ele uma taxa média de 5%. Aí ele cai para 4,5%. Eu faço um resgate ali de, sei lá, 20%. Depois ele cai para 4%. Vamos supor que isso aconteça. Aí eu faço um resgate de 30%, 40% do que restou. Aí ele cai para 3,5%. Vamos supor que isso aconteça ao longo de um ano. Aí eu resgato a metade do que ficou. Por exemplo, é uma linha, tá? É só um exemplo, é uma coisa que eu pensei agora, tá? Mas assim, dá para fazer o resgate fracionado. Esse seria um exemplo de como fazer o resgate fracionado, estabelecendo taxas. E aí o que eu posso recomendar para vocês é o seguinte: faz uma projeção assim, faz um estudo assim e coloque essas metas. Se você quiser fazer marcação a mercado, se você quiser, tá? Então, você coloca assim, caiu para tantos por cento, eu resgato tanto. Caiu para mais tanto, eu resgato tanto. E segue o protocolo, tá? Mas continuou. É isso aí, tá? A Luciane também colocou aqui o comentário de que depois que sai do rol não pode aplicar, mas continua rendendo a taxa contratada. É isso aí, é isso aí. E o resgate antecipado, quando a taxa cair e detalhe, né, gente? Cair abaixo da sua taxa. Aí é que vale a pena em função do ganho da marcação, né, pessoal? Muito bem. Aqui o Dan Gucci. Excelente explicação, porém esqueceu de referendar que isso só vai ocorrer caso as taxas do pré-23 fiquem acima ou igual a 5%. Exatamente, é que com uma projeção de inflação de 3,5% ou 3,6% era uma coisa, né? Agora com projeção de 4,2% ou 4,3% é outra coisa, tá? Agora realmente você tem total razão. Infelizmente hoje a taxa é de 4,6% e a queda veio rápido, né, gente? E segue em queda. Realmente eu concordo aqui, acho que você tá querendo dizer aqui que realmente essa taxa não está valendo a pena, né? Me parece o sentido do comentário, mas eu concordo 100%. E tá. Aqui eu fiquei atento e comprei com taxas acima de 5% para colocar uma parte da minha reserva de emergência, lembrando, né, que é a reserva dinâmica, é uma reserva que quais são as regrinhas assim para poder fazer uma reserva avançada como essa? É assim, você tem que ter mais de uma opção e valores maiores do que aquela reservinha padrão, tá, gente? Vamos ver aqui. Uma dúvida minha talvez seja de outras pessoas. Um título que sofre marcação a mercado em 100% do tempo, do início ao fim? Sim, gente, sim. Ele sofre marcação a mercado 100% do tempo. Sim. A questão é a seguinte, é que é claro que não é possível, tá? Mas ele está a um dia do vencimento. A um dia do vencimento, essa marcação a mercado, embora teoricamente ainda existindo, ela vai ser insignificante, porque o período de rendimento, por exemplo, está a um dia do vencimento. Bom, aí comprei ele a taxa de 5%, e aí a um dia do vencimento a taxa é 0%, eu vou ter o ganho máximo de marcação a mercado teórico possível.
mas eu tenho um dia só para render isso, então, porque ele vai vencer no dia seguinte. Então assim, ó, quanto mais próximo do vencimento, menos sentido faz a marcação a mercado, porque você não vai conseguir ter um ganho muito expressivo em dinheiro, em valor, tá? Porque o preço do papel, nessas marcações assim de muito pertinho do vencimento, tá, gente? É do vencimento que eu tô falando. É lá para janeiro de 23, que vai ser em dezembro de 22. Então, essas marcações, para fazer lá, elas vão carecer de sentido na nossa visão, tá? Aí ele cita um exemplo aqui. Vamos ver se eu consigo explicar o exemplo aqui. Investir R$1.000 a 5% no pré-23. Passado um ano, meu saldo pode ser menos do que 1.050? Pode, se a taxa subir muito. Mas vai ter que subir muito mesmo, tá? Porque o raciocínio vale para os dois sentidos. Como o papel está muito perto do vencimento, assim como a gente não consegue realizar ganhos significativos na marcação do mercado, a gente também não vai ter perdas, certo? Se as taxas estressarem. E a gente pode eventualmente empatar, mas as taxas vão ter que estressar bastante, tá? Depois, o que eu recomendo para vocês? Teminha de casa. Faz essas simulações na calculadora do Tesouro Direto. Coloca ali o pré-23 comprado, a taxa de hoje que eu estou gravando o vídeo, 4,6 aproximadamente, ela subindo em um ano para 5,6, para 6,6 e vê lá o que acontece. Você vai ter alguma rentabilidade. Passados 2 anos, o meu saldo pode ser menor do que 1.102, rendendo 5%? Não, no vencimento, porque 2 anos é o vencimento, né? Se você esperar até o vencimento, se você estiver assim, a uma semana, a um mês do vencimento, teoricamente, matematicamente pode, porque a taxa pode, sei lá, explodir para valores assim, 20%. O prefixado explodiu para 20%. Aí, a uma semana, a 10 dias do vencimento, você pode ter prejuízo na marcação a mercado se acontecer uma oscilação tão brutal como essa que eu falei. Mas aí 2 anos, o papel está a 2 anos e 2 meses de vencer quando eu gravo o vídeo. Aí você espera o vencimento, certo? Se a resposta for sim, o que eu imagino, o aporte pode chegar no dia anterior ao vencimento com uma grande discrepância negativa em relação ao valor teórico sofrer toda a correção no último dia. Nesses exemplos extremos que a gente está falando, matematicamente pode. Mas olha, a probabilidade disso acontecer, olha gente, é desprezível, tá? Assim como ele pode estar com uma discrepância positiva perto do vencimento, sim, que compense o resgate antecipado para que o investimento não sofra a correção para o valor teórico no último dia. Sim, mas assim, ó, ele não vai superar o valor programado de R$1.000, tá? Se você comprou um papel você compra sempre a menos de R$1.000. Então, se ele chegar ele não vai chegar a mais de R$1.000. A única possibilidade matemática dele chegar a mais de R$1.000 é se a taxa dele ficar muito negativa. Então não vai ser -1, vai ser menos mesmo, certo? Ou seja, um cenário muito impossível, eu ia dizer, muito improvável de acontecer, tá? Muito bem, gente. Vamos ver mais comentários aqui. E eu acho que nós já chegamos ao fim. Que bom aí, 20 minutinhos de vídeo. Não vai passar muito disso. Só vamos centralizar aqui para entrar aqui o comentário do Maurício, que eu concordo 100%. Pena que não está mais a 5%. Eu também fico sofrendo aí com esses... Não está mais a 5%, porque eu acho que não dá para comprar esse papel agora, tá, gente? Quem comprou aí a menos de 5%, eu acho que mantém, né? Não, e espera, porque eu acho que tem uma chance. Olha, pessoal, se a gente pegar o Boletim Focus, ver ali que eles estão projetando uma queda de inflação para 2021 e tem fatores que podem explicar essa queda, por exemplo, não vai ter auxílio emergencial, e aí vai reduzir o consumo, vai haver uma pressão negativa na inflação. Então, pode acontecer desse papel ter uma marcação a mercado positiva ao longo de 2021. E aí vale tudo que eu falei no vídeo. Vale pensar em resgate fracionado,
e acompanhar essas taxas, estabelecendo cada um tem que fazer aí a sua análise e estabelecer os seus pontos, se for o desejo do investidor realmente fazer isso, senão fica até o final. A gente tem projeções, mas a gente realmente não sabe. Se a projeção de inflação desse ano está acima de 4%, a gente não sabe a inflação de 21 e muito menos a de 22. E nesse período aí, o papel está correndo, né, gente? Então tem muito tempo, tem muita calma. Não dá para dizer assim, claro, a minha posição é de não investir a menos de 5%. Mas assim, ó, quem tem o papel com uma taxa média menor do que 5%, não está de todo perdido, certo? Porque tem muita coisa que pode acontecer ainda até lá. E eu cito assim, pode ser que a inflação seja menor do que as estimativas de hoje? Pode, tá? Também não dá para botar todas as fichas nisso. E pode ser que haja marcação a mercado favorável nesse período aí do papel até o vencimento. E nada impede da gente fazer um resgate fracionado se o momento for conveniente, por exemplo. Tá bom, gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.